Fala galera, devedores, bem-vindo novamente ao curso Manata na Java. Como sempre, agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Dando continuidade ao nosso curso, nós vamos agora, ao invés de fazer que nem no Maratona antigo, onde nós fizemos o download das bibliotecas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a utilizar o Maven. Mas primeiro vamos fazer o seguinte, vamos clicar com o botão direito aqui e vamos criar um novo pacote que vai ser botão direito, package, ZZI, JDBC. Ficou meio estranho, mas tá valendo. Bom, vamos criar então um pacote chamado on, de conexão. E vamos criar uma classe aqui chamada Connection Factory. Por que Connection Factory? Porque essa classe vai ser responsável por criar, né, a nossa conexão com o banco de dados. Bom, primeiro a gente precisa explicar, antes de começar, o que é JDBC. Então, JDBC é Java Database Connectivity, é basicamente uma biblioteca que foi criada por Java para tentar padronizar a conexão com diferentes tipos de banco de dados. Então você tem um pacote chamado java.sql. Então imagina, você tem diversos tipos que nós chamamos de vendors de bancos de dados, né, que são as empresas que fazem. Você tem a Oracle, que tem uma SQL, que tem o próprio Oracle, você tem o Postgres, você tem os NoSQLs, MariaDB. MariaDB é uma versão do MySQL. Você tem o MongoDB, você tem o Cassandra, que é NoSQL, ou seja, você tem uma infinidade de bancos de dados, né? E como é que você conecta nesses bancos de dados, né? Então, já pegou, parou e decidiu, ok, peraí, vamos fazer o seguinte, a gente vai definir uma interface aqui, e a partir dessa interface, as empresas responsáveis pela criação dos bancos de dados vão criar os conectores, né? Então, basicamente, o Java criou uma interface chamada Connection, uma chamada Statement e a outra chamada Result Set, e uma outra também chamada Driver Manager. Então, se você for na java.util.connection, não sei porquê, mas o meu às vezes não funciona. Então, posso só fazer um negócio aqui. Connection. Tá aqui. Então, se você for, por exemplo, aqui na classe Connection, nessa interface, quer dizer, você vai ver que ela está desde a versão 1.1, né, do Java, desde os primórdios. E, basicamente, ela tem alguns métodos e a implementação desses métodos ficou a critério das pessoas que criaram os bancos de dados, né? Então, por exemplo, para Oracle vai ser um jeito, para MySQL vai ser outro, para Postgres vai ser outro, mas o que importa para a gente como desenvolvedor Java é que a gente vai utilizar essas interfaces, essas classes, né? Então a gente só precisa seguir o padrão e baseado no que a gente vai utilizar, na dependência que a gente colocar, a gente vai basicamente, a gente pode trocar tecnicamente e as coisas vão funcionar sem problemas. Lógico que dependendo das coisas que você utilizar, por exemplo, estou utilizando umas coisas que só tem no MySQL, aí se quer mudar para Postgres, lógico que não vai funcionar. Mas no geral é isso que a galera do Java fez, eles criaram essas classes aqui, essas interfaces, e no final das contas, né, cada um dos vendedores de banco de dados criou uma implementação, e a gente, quando estiver utilizando a conexão com o banco de dados, a gente precisa falar, olha, utilize essa conexão através desse driver aqui. Então, o que nós chamamos no banco de dados, a gente precisa de conectores ou drivers, né? Para cada um dos bancos de dados, você tem um. No Java, como a gente está utilizando o MySQL, você até teria um também. Se você voltar aqui no MySQL Community Downloads, tá vendo esse connector J? Então, esse connector J seria o... Não, tem um... Deixa eu voltar aqui. Procurar MySQL Connector Java. Não, acho que é esse aqui mesmo. Então você poderia fazer o... Não é MCI, MSI. Realmente tem um binário que você poderia fazer o download. Mas de qualquer forma não importa. Por quê? Porque você fazer o download manual das bibliotecas hoje em dia é coisa de louco. Por quê? Porque as versões mudam. Então, se por exemplo, hoje eles estão na versão 8.0.25, aí amanhã eles estão na versão 8.0.26, significa que você tem que ir lá no site, fazer o download de novo, atualizar seu projeto, colocar dentro de uma pasta. Não, isso é trabalho de corno, tá? No primeiro curso a gente fez desse jeito, mas agora a gente vai fazer do jeito certo, que é utilizando
um gerenciador de dependências que é chamado de Maven. Então tem vários gerenciadores de dependências. Quando a gente fala de dependência, a gente fala de coisas que o nosso projeto, bibliotecas ou códigos que o nosso projeto precisa, que não vai funcionar sem eles, por isso que a gente chama de dependência. Então, se eu estou utilizando banco de dados, e meu banco de dados precisa de uma conexão com MySQL, eu preciso de um conector com MySQL, e esse conector com MySQL vira uma dependência para o meu projeto, porque sem esse conector, meu projeto não funciona. Então, você tem aqui, deixa eu procurar aqui, MySQL Connector Java Maven, que é o que nós vamos utilizar, você vai ver que ele tem um repositório, né? Ele tem todas as versões aqui. E quando você clica, ele vai te dar aqui exatamente o que você precisa para colocar no seu código. Então, basicamente, está falando, olha, meu código agora vai precisar utilizar essa dependência. E o próprio IntelliJ, né, o próprio Maven, vai ser responsável por fazer o download dessa versão. Aí você precisa de uma nova versão, você basicamente só troca esse número aqui, pum, a nova versão vai ficar atualizada dentro do seu projeto. Tá? Mas para instalar o Maven, a gente precisa primeiro fazer o download. Então, se você procurar download do Maven, vem aqui na maven.apache.org, você vem aqui na parte de downloads, atualmente na versão 3.8, né? Se tiver uma outra versão, você pode fazer o download da mais atual, se tiver algum problema você resolve. E você vem aqui agora, tanto faz tar ou zip, eu vou fazer o download do zip, o binário. Vou fazer o download, vou abrir esse arquivo, tá? Ele precisa ser extraído, então extract all. Eu vou jogar para dentro de William Dev. Extract. Nem sei se esse caminho existe. Beleza, então você pode ver que no meu caso aqui, eu joguei para dentro dessa pasta. Não joguei para dentro dessa pasta. Deixa eu copiar aqui para o lugar certo. Ctrl X. Vou aqui para esse dele aqui, Ctrl V. Legal. Então eu extraí. Se você abrir essa pasta aqui, você vai ver que você tem o bin. Na verdade, eu nem preciso decidir fora aqui. Então faz o seguinte, dá um Ctrl X, deleta, Ctrl V. Porra, cara, esse Windows é foda, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Instalar o WinRAR aqui. Extract all. Deixa eu extrair aqui mesmo. Aí copia. Eu quero o que está aqui dentro, porque ele extraiu a pasta, né? Tinha pasta dentro de pasta, o que eu quero é só a pasta antes do que tem o bin, tá? Então você dá um Ctrl X, né? Coloca em algum outro lugar. É assim que eu quero essa Apache Maven 3.8.1, né? Isso, quando você clica, você vai direto dentro da pasta que tem bin, boot, conf, lib e assim por diante. Beleza. Então, como você já sabe, quando a gente trabalha com Java, a gente precisa fazer umas variáveis de ambiente. Então, você abre aqui, né? Você procura a parte de variáveis de ambiente. E a gente vai criar aqui umas novas variáveis. Vamos criar duas e atualizar o path. Então, o nome dessa variável, vou clicar aqui em new, vai ser m2 underscore home. Aí, qual é o diretório? Eu vou procurar o diretório. Ou só vou copiar aqui esse diretório. Então, basicamente, copiei esse diretório. Então, esse é o diretório que tá. Você pode ver, não coloquei a bendita barra aqui no finalzinho, tá? Toma cuidado. Então, coloquei o diretório até a minha pasta, ok. Aí eu vou criar outra variável chamada M2. Quem é M2? M2 é porcento, M2 home, porcento, aí contra barra bin, né? Você tem uma pasta bin dentro desse cara. Se você clicar aqui, você tem uma pasta bin. Então, legal, criei duas, M2 home, não tenho o contrabarra aqui, por isso que eu adicionei a contrabarra aqui. E agora eu vou lá no meu path, eu vou editar, vou criar uma nova e só vou adicionar aqui a porcento M2%. E vou clicar em OK, OK. Aí como é que a gente faz agora? Para testar se está funcionando ou não. Vai em um terminal, abre qualquer terminal, aí você digita mvn
A letra está pequena, mas digita mvn espaço V. Aí você tem que ver Apache Maven, tá? Então é isso que você precisa ver. Deixa eu aumentar aqui. Edit. Propriedades. Para você se sentir violado. Aí. Então, CLS, para limpar aqui, mvn-v, tá? Versão. Então pode ver que ele está utilizando a versão 3.8.1 e ele também achou onde está o Java, porque a gente tem o Java Home. Então no caso do curso, que eu instalei a versão 15 quando eu comecei, versão 15 que está aqui no Java. Beleza, então agora nós temos o nosso Maven instalado e configurado, né? Então a gente vai voltar lá, nem sei onde eu estava aqui, cadê o Maratona Java, tá? E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos clicar agora com o botão direito aqui no nosso Maratona Java e vamos adicionar suporte para framework. E aí eu vou clicar aqui em Maven, vou clicar em OK e você vai ver que a estrutura do projeto mudou um pouco, tá? A gente tem esse Java aqui, agora você tem esse resources, você tem esse teste, então o Maven em si, ele tem uma estrutura que você precisa seguir, tá? Então, mas não tem problema, tá? As coisas vão continuar funcionando normalmente. O que mais nós temos de novo aqui? Nós temos o seguinte, você está vendo aqui que nós temos esse pom.xml agora? Pom.xml é o arquivo do Maven que vai dizer, vai dar algumas dicas para o seu projeto. Por exemplo, qual é o nome do seu projeto? Então aqui, por exemplo, o Group ID, geralmente você usa o nome do pacote. Então no nosso caso aqui, academy.devdojo, academy.devdojo, e aí o Artifact ID geralmente é o nome do projeto, Maratona Java, e a versão 1.0.snapshot. Então, seu projeto você vai liberando novas versões, você vai alterando essa versão aqui. Legal, e você pode apertar Enter. Nós temos aqui então essa configuração inicialzinha, então isso aqui é chamado de XML, Markup Language, uma linguagem de marcação. E você tem algumas configurações já, então beleza. Esse aqui é a cara do Maven. Na próxima aula, nós vamos adicionar a dependência e nós vamos fazer uma pequena conexãozinha com o banco de dados, tá? Então, para essa aula não ficar muito complicada, vamos parar por aqui. Então, o que a gente fez? A gente fez o download do Maven, nós configuramos as variáveis de ambiente para falar que aquele Maven existe. No nosso IntelliJ, nós clicamos com o botão direito e adicionamos o suporte ao framework Maven. Ele trocou um pouco a organização do projeto. Então você pode ver que nós temos agora, por exemplo, essa pasta teste aqui, que não existia antes, agora a Java está azulzinha, antes era o SRC, e nós temos também esse pom.xml. E aí agora, depois na próxima aula, nós vamos falar para o Maven. Maven, agora você que vai trazer as dependências para mim, as dependências que eu preciso do meu projeto. Então a gente, por enquanto, vai só utilizar o MySQL Connector. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais. Pera, que eu esqueci de falar uma parada e tô tendo que editar o vídeo para adicionar esse cara. Quando você altera o projeto para o formato do Maven, os seus arquivos de configurações, geralmente Resource Bundles, eles não funcionam mais se estiverem fora dessa pastinha Resources, tá? Então se você voltar, se você fechar tudo aqui e voltar lá para o pacote Resource Bundle e tentar executar, ele vai falar que não conseguiu encontrar. Tá? Para resolver isso é bem simples, você só precisa dar um drag and drop aqui nesse Resource Bundles, diretamente dentro de Resources e apertar Refactor. E agora, por padrão, ele vai encontrar dentro dessa pastinha Resources, tá? Se você executar de novo o Shift F10, ele vai funcionar de novo. Bom, então era isso que eu tinha para falar pra vocês, agora sim. Falou, galera!